Geyer, né? O Gustavo Geyer, que após comparar a inteligência de brasileiros e africanos a de macacos, disse que o ministro Silvio Almeida tem um QI baixo, acusando o governo do presidente Lula de ser uma ditadura. E aí já tem também parlamentares que estão anunciando que vão tomar medidas contra o Gustavo Geyer. Vamos mostrar aqui, ó, algumas coisas que o Gustavo Geyer piorou de ontem para hoje. O Silvio Almeida disse o seguinte: acabo de enviar ao ministro da Justiça, à APF, à Câmara dos Deputados e à PGR vídeo em que deputado federal bolsonarista faz ofensas discriminatórias a brasileiros e africanos, bem como a autoridade da República. Aí ele escreve em cima: mais um para provar que QI baixo é fundamental para apoiar ditaduras. Infelizmente, temos um ministro analfabeto funcional ou completamente desonesto. O Gustavo Geyer, ao tentar provar que não era racista, o que ele fez? Acabou provando que era. O mais engraçado no fato do Gustavo Geyer ser racista é que ele se olha no espelho e provavelmente vê o Mika Hakkinen, né? Mesmo ele sendo uma pessoa mestiça, uma pessoa da minha cor, mais ou menos, o Gustavo Geyer, ele se olha no espelho e vê o Mika Hakkinen. Certeza, certeza. Ele deve acreditar que é pertencente a uma raça superior, ariana, coisa do tipo. Não que seja superior, estou aqui só mesmo repercutindo e copiando o discurso dessa galera. E o Silvio Almeida complementou, Helder, só para o final desse tweet aqui, que ele fala: imunidade parlamentar não é escudo para quem pratica crimes. Sim. Tá? Então esse sujeito aí tem tudo para se ferrar mesmo. E é o que a gente espera que aconteça. Não chega, né? O cara acha que pode falar qualquer coisa. Né? O que você falou ontem, esse tipo de discurso aí que está rolando, e a gente vai mostrar mais um que aconteceu. É um discurso racista, cara. Assim, é um racismo, um disfarce do racismo, um paliativo, né? Eles usam o QI baixo, negros, africanos, brasileiros, aí compara com macaco, outro comparou com macaco. Cara, tá tudo ali, cara. É um absurdo esse tipo de discurso. E o Silvio Almeida, muito bem, que estará aqui na terça-feira que vem, tá? Às 16 horas, Silvio Almeida estará aqui na nossa live, terça-feira que vem, falando sobre isso também, tá? A gente vai tocar nesse assunto, mas ele se prontificou imediatamente a falar que esse sujeito precisa ser punido de alguma forma. Não é possível. Acha que tem imunidade, pode falar qualquer bosta. Né? E não é a primeira vez que o Gustavo Geyer mente. Agora o cara foi eleito, né? Esse também é um grande problema. Não, esse é um grande problema, mas piora, tá? Piora porque ele acusou a Duda Salabert, que é deputada federal pelo PDT em Minas Gerais, de querer apontar racismo onde não tem. Eu acho engraçado nesses discursos do professor Ock, do Gustavo Geyer, porque são discursos que já foram refutados historicamente, são discursos com um viés claramente racista, mas quando você aponta o racismo, aí eles querem partir para cima de ti. Fala, não, olha só, você está criando um espantalho, você está me acusando daquilo que eu não sou, imagina, tá havendo um exagero aí, há uma perseguição, há uma caça às bruxas. Não há, Gustavo Geyer. Se você usa teorias que já foram refutadas, teorias científicas que foram apontadas historicamente como racistas, é porque você está, sim, propagando o racismo. Paciência, paciência. E eu fui atrás da família do Gustavo Geyer e descobri que, além daqueles crimes que a gente já citou aqui, a mãe de Gustavo Geyer, Maria Conceição Geyer, era uma deputada constituinte, delegada e advogada brasileira. Uma pessoa que pode não ter atuado pelo campo da esquerda, mas era defensora dos direitos humanos, era uma ativista contra a violência doméstica e lutou contra a ditadura brasileira. Ela que morreu em 2006. Agora, você imagina só, cara, se a gente parar para pensar em Gustavo Geyer, se a gente parar para pensar em Abraham Weintraub, tem também o Sérgio Camargo e todos aqueles que têm pais que atuaram pelo lado certo da história, que foram referências
nas suas épocas. Nós temos aí uma geração de gente que age por meio de impulsos, né, de se vingar do pai e da mãe. Freud explica. Pois é. É tudo dead issues e mommy issues, os caras. Todos eles. E aqui tem, né, o vídeo do Geyer falando da Duda Salabert, e ele ainda erra, fala que a Duda Salabert é do PSOL, ela não é do PSOL. Vocês poderiam pelo menos pesquisar aquelas pessoas que vocês querem atacar, é o mínimo possível a se fazer. Eu acabei de pesquisar quem é a mãe do Gustavo Geyer. E se eventualmente esse vídeo chegar nele, não adianta ele reclamar. Ai, mas citou a minha mamãe. Não adianta, a tua mãe foi figura pública. A tua mãe foi figura pública. Uma das figuras públicas mais importantes da geração dela em Goiás. A gente vai citar, sim. A gente vai citar. Não tem problema nenhum de citar a tua mãe aqui, tá? Ninguém tá sendo desonesto. A gente tá contando a biografia dela. Se você tem vergonha da biografia da tua mãe, eu tenho vergonha da sua biografia. Vamos ver aqui o vídeo do Gustavo Geyer. Mês de junho, acho que foi o mês que o maior número de demônios saíram lá do quinto dos infernos para vir me atazanar. Quem me acompanha tá vendo que todo dia é uma briga contra alguém aí que tenta... Bom, vamos lá. Eu participei de um podcast recentemente onde eu falei da teoria sobre por que o QI do povo brasileiro está caindo. Hoje o QI médio do povo brasileiro é 85, enquanto no mundo é 80. E eu expliquei as razões, né? Que todo ditador, todo mundo que tem uma veia ditatorial, ela quer emburrecer a população para se manter no poder. Então, em toda ditadura, o QI do povo vai ser um QI mais baixo que o normal. Basta você olhar a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Pois bem, eu fiz uma participação no podcast e fiz uma fala. A deputada federal Duda Salabert, né, do PSOL, foi e publicou isso daqui. Ó, errou o partido da Duda, mas uma coisa que eu sou muito crítico é de deputado que não deixa claro de que partido que é na descrição, tá? Se quer que as pessoas saibam de que partido isso é, deixa claro na descrição. Ou a gente também fica aí assim, pensando que a pessoa tá com vergonha do partido que pertence. Que partido que ela é? E aí a imprensa toda veio para cima de mim agora. Nossa Senhora! Ela é do PDT. Então. Aí, talvez tenha esse problema, né? Hoje em dia, talvez. Agora eu virei racista, tá? Agora eu sou racista. E eu vou mostrar para você o trecho que ela recortou para você ouvir. Pera aí, vamos lá. Aí você pega e dá o título de eleitor. Vamos lá. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá certo? Não tem como. Aí você pega e dá o título de eleitor para um monte de gente emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. Macaco, 72 na África, ok? Já o seu QI deve ser... Não dá pra gente esperar alguma coisa. Não dá pra esperar alguma coisa de um podcast apresentado por um adulto de boné pra trás. Aí é que não dá pra esperar nada, tá? E não dá pra esperar, muito menos quando os caras estão ali debatendo em um nível tão rasteiro como isso. Isso é debate, meu irmão. Isso é debate que se faça, sabe? Né? Não tem nem base um negócio desse. Não tem base científica, não tem base teórica, não tem base nenhuma. E se for o caso de levar QI em consideração, você imagina só como deve ser o deles. No caso de levar, porque eu nem levo. Tá aí o panaca do Roger Moreira do Ultraje para provar que não se deve levar. Nossa. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo. A África é um país só. O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro. Cara, assim, é impressionante, né? É impressionante. Ele tem orgulho de se olhar, né? Ele tem orgulho de se ver, né? Não, e o cara é tão bad vibes. Figura mais tão bad vibes que ele tá ficando... Repare, ele é tão bad vibes que ele tá ficando cinza, o Gustavo Geyer. Ele é tão bad vibes que ele tá ficando cinza. Sujeito... Não, assim, aí na África acontece isso, vai lá um ditador, domina a África inteira, assim, domina tudo. Não, é um país. O cara é o foda, né? O brabo. Bom, vamos lá. Ela tá falando que essa minha fala foi racista, quer caçar o meu mandato e a minha prisão. Tá aqui, ela escreveu. Entraremos hoje com pedido de cassação do deputado Gustavo Geyer no Conselho de Ética da Câmara. A Câmara não pode ser espaço para racista. Me chamou de racista. Duda, eu vou te processar por isso, porque você foi
tão retardada. O seu comentário é a comprovação da minha teoria, de que o povo brasileiro está se tornando cada vez mais burro. Vai processar Só que você ela. não se deu o trabalho de ver o meu comentário anterior, onde eu explico o porquê. Oi? Vai processar ela. Ah, deve estar preocupadíssimo. Nossa senhora, não dorme desde Não ontem dorme. a Duda Salabert. Que o QI da África é mais baixo. Por que o QI de ditaduras é mais baixo? É proposital, é planejado, e a culpa está na educação. Então, para você tentar melhorar um pouco o seu QI, deputada, eu vou mostrar para você aqui o trecho que você fez questão de não mostrar, que é a conversa inteira. Vamos lá. Sabe qual que é o QI médio da humanidade? Você viu? Da humanidade não, mas eu vi, foi a gente que falou isso aí. Tem esse corte, 100, acho que é 100. 100. O QI médio da humanidade é 100, certo? Sim. Sabe qual que é o QI médio no Japão? 120, eu acho. 115. 115. 115. Mesmo sistema cognitivo que nós temos, Homo sapiens, a mesma espécie, tudo mais. Eles têm um 115. Por quê? Porque a educação pode influenciar ao longo do tempo na capacidade de inteligência do indivíduo. Claro. Ela não é que você pegou um filho e você der uma educação boa para ele, o QI dele vai ser mais alto. Mas ao longo do tempo, a educação gera um ambiente onde a inteligência ela se exacerba, ela se acentua. Japão é 115. Na Inglaterra, é 100. Sabe quanto que é nos Estados Unidos? Quanto que é no Brasil? Menos de 80. 85. Subiu? Menos de 80. 85. Se for menos de 80, uma pessoa que tem um QI menos de 80, ela não sabe dar partida num carro. Você sabia que nas Forças Armadas Americanas... QI lá, a média lá é 70. Aí, nesse momento, o cara lá, eu esqueci o nome dele, ele menciona que o QI na África é muito abaixo da média. O que eu falo? Acho que lá é mais baixo mesmo. Lá tem subnutrição 70, e várias coisas, né? Aí eu falo que o problema da questão da África é a subnutrição, que influencia diretamente na capacidade cognitiva, no QI, no coeficiente de inteligência. Nos Estados Unidos, o exército americano não aceita alguém com QI abaixo de 80. Sabe por quê? Uma pessoa com QI abaixo de 80 não consegue entender comandos básicos. Ela não consegue segurar, ela segura a arma, ela não sabe que lado que sai a projétil, que lado. Então ela não aceita, essa pessoa é um perigo para andar com a gente. Não pode ter uma pessoa com QI abaixo de 80. O Brasil está com uma média 85. Só que o problema, sabe o que é? Quando você fala média 85, quer dizer que metade está abaixo. Inclusive você, Duda Salabert, provavelmente está abaixo que isso. Se você não conseguiu entender o que eu estava me referindo na África, é a questão da subnutrição. Como é que você conseguiu... Gente, vocês devem ser muito racistas, vocês veem racismo em tudo. A interpretação que nós temos é que vocês consideram pessoas de cor negra inferiores, porque vocês veem tudo e tudo que se fala, vocês interpretam dessa forma, é algo que existe dentro de você, não na mensagem que você escutou. Porque o que eu me referi é a subnutrição e outra. Os ditadores fazem sempre questão de emburrecer a população para se manterem no poder. E isso acontece em muitos países da África, isso está acontecendo no Brasil. É uma ideologia ditatorial, que é a que a senhora defende, faz questão de manter o povo burro. 85. Qual é a parte que está acima de 85? É a parte que tem acesso à educação particular, bom poder aquisitivo, e a alimentação, que influencia muito no QI, a questão de alimentação, influencia muito. Só que a maioria do Brasil está abaixo. O Brasil está hoje emburrecido. E eu não falo como se fosse uma ofensa, porque são vítimas de uma ideologia. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá certo? Não tem como. Aí você pega e dá título de eleitor para um monte de gente emburrecida. 90? Sabia que tem macaco? Cara, esse cara é um... Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Aí ele menciona que o QI na África é de 72. Lembrando que eu havia mencionado que é a questão da subnutrição, tá? Essa discussão não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... Então, Duda, para melhorar o seu QI, eu estava me referindo à questão de subnutrição na África, um continente que tem um grave problema de subnutrição. Isso afeta, sim, o QI. Isso acontece na Venezuela. O QI da Venezuela diminuiu desde que essa ditadura chegou ao poder. Caralho, ele é especialista em QI. Ele vive pra isso, Helder. Não tem nem como testar o QI lá, porque ela é uma prisão, né? O QI... Imagina a vida do sujeito que vive para estudar o QI dos países do mundo. Pois é, né? E que é uma teoria completamente contestável
a medição de inteligência por meio de QI. Mas ele é especialista. Lembrando que Gustavo Gayer, além de grande disseminador de fake news, apesar de parecer um cinzeiro, ele também é professor de inglês de escolinha de bairro. Então, a grande especialidade dele é ensinar verbo to be. Será que as crianças da escolinha dele não estão aprendendo o verbo to be? Ele percebeu que o QI está muito baixo no Brasil? Pode ser esse o problema e a bronca do Gustavo Gayer. E desses países aí que a senhora, da ideologia que a senhora apoia, diminuiu em todos os casos da história. Porque causa subnutrição e porque os ditadores fazem questão de manter a população com QI abaixo, ou seja, sem ter acesso, sem serem instruídas, para que elas se transformem em prisioneiros adestrados. Tem nada a ver com racismo, inclusive a senhora vai ser processada por ter feito esse comentário contra mim, porque a senhora está me acusando de um crime. Só que, infelizmente, eu até sinto pena, parece que a senhora não tem um QI o bastante para entender, né, o que a senhora falou, mas nós vamos se ver na justiça. Processo Silvio Almeida também. Gustavo Gayer, Zé QI. É o Zé QIzinho, mano. Tudo que você vai conversar com ele, mas teu QI é muito baixo. Bater com você. Mas pelo menos o QI do Gustavo Gayer já é um pouquinho maior que de certos elementos da extrema-direita, porque pelo menos ele usou o pronome correto da Duda. Teria gente que não usaria. Sim. Teria gente que não usaria. Ele pelo menos usou o pronome correto. Já temos aí um grande avanço no QI de Gustavo Gayer. Processo Silvio Almeida também, que o acusou de crimes, né? Sim. Pode processar. Isso mesmo. Isso, processo Silvio Almeida. O Silvio Almeida, a gente não. A gente vai processar. Silvio Almeida, tudo bem, a gente não. Tá ligado, né, Silvio Almeida? Tá ligado, né? A gente já tá cheio de processo. Já. João Paulo Martinelli. Dizer que o Silvio Almeida tem QI baixo é criminoso. Silvio é uma das pessoas mais brilhantes que conheço. Processo João Paulo Martinelli também, o Gustavo Gayer. Tá bom? Não processa, não. Se ele processar... Não processa. E dizer que o QI do Silvio é baixo. Cara, eu queria ter o QI baixo igual do Silvio. Eu também. Desonesto, que o Silvio é desonesto. Eu queria ter o QI baixo do Silvio, né? E ter alcançado todas as conquistas que ele atingiu na vida. Não só na área do direito, mas também como músico. Eu queria ter o QI do Silvio, de verdade, assim. Né? Eu queria ter o QI do Silvio bem baixinho mesmo. Imagina o nosso, né? O nosso é rasteiro, tá próximo do chão. A gente não consegue dar uma partida num carro, eu e você, de acordo com ele. Elisângela Nascimento mandou 10ão, obrigado. A Manaté, quando ele fala o QI médio do bairro, cai um ponto. O meu caiu 10 de ontem para hoje, vendo Gustavo Gayer. Também. Ana Oliveira, usamos testes de inteligência diversos que levam meses para dar resultado e ele usando pseudociência. É para acabar, É isso que dá, né? É isso que dá o cara querer falar sobre assunto que ele não entende nada. E ele começa a defender aquele assunto ali constantemente para tentar se defender das acusações que acabou rolando de ontem para cá. Ele é especialista em QI. Especialista, não. Se precisar de um especialista em QI, é Gustavo Gayer, tá? E também em educação infantil em inglês, escola. Evaldo Souza, como esse Gustavo explicaria então que os investimentos em educação foram drasticamente reduzidos nos últimos 4 anos? Cadê o QI para fazer a correlação agora? Não tem, né? E também a nossa alimentação, a nutrição das crianças na primeira infância foi afetada durante os governos Temer e Bolsonaro, mas isso ele nunca vai falar e nunca vai admitir. O Clint Eastwood, que é o Clint sem N, mandou R$10, obrigado, Clint Eastwood. Muito bom, muito bom. Silvio Almeida estará aqui terça-feira, a gente vai falar sobre... A gente vai perguntar sobre o QI do Silvio Almeida. Sim, vamos perguntar. O Clint Eastwood, muito obrigado. Eu tentei assistir seu último filme, Cry Macho, uma bosta, hein? Não passei de 5 minutos. Parabéns. O Tito Puglia Oliveira, teste de QI em si é um instrumento racista, já refutado pela comunidade científica como algo enviesado para favorecer pessoas brancas. Usar teste de QI como argumento já é prova de que é um racista. Pois é. Então, o próprio Gustavo Gayer seria afetado com um teste de QI. Sabe o que me desanima? Muita gente cai nessa explicação. Eu cresci ouvindo isso. É triste, me deixa cada dia mais doente. Desculpe a mensagem triste. Aleluia. É triste mesmo. Aliás, daqui a pouco a gente tem que mostrar o kit Estreza
O que Vamos Estrela mostrar. novinho, tomando uma traulitada do Lula. Gabriel Santos, estatísticas de média performance. O cara confunde média com mediano, não traz uma referência acadêmica da tese. Se ele quer provar burrice de alguém, está provando a própria. Sim, exatamente. Exatamente. O Felipe Silva, média, fizer que metade está abaixo. Ele acabou deixando o cara que não sabe o conceito de média. Tem a mínima ideia. O cara é ignorante em todo. Imagina, vai falar do QI dos outros, cara. Não, e insiste no tema, né? Insiste no Não, tema. o dia inteiro. Agora só fala sobre isso. Agora. É o especialista em QI. Aí, deputado QI. Tem que zoar. Tem que todo a mundo bancada zoar do esse QI. cara. Ele vai entrar na bancada do QI, vai criar a bancada do QI. Comissão de QI na Câmara. Vai ter que processar muita gente, hein? Oriana Mota. Então descobrimos o problema do bolso. QI baixo, ditador emborrecendo a população, né? Sim. Do presidente dele, ele não fala, né? Patrícia Crepaldi, mito do oriental inteligente. Esse cara precisa ver o vídeo do Normose para ver se aprende alguma coisa sobre racialização. É isso. Tem esse mesmo. O Kim Kataguiri. Oriental inteligente. Não é. Nisi Yamaguchi. Ai, meu Deus do céu. Mas o que mais irritante é o sujeito lá, um dos irmãos lá, do Três Irmãos. Macaco tem 90, sabia que macaco tem 90? O cara parece o Chewbacca falando. O cara tem um podcast, cara. Puta que pariu, bicho. Tem que acabar, né? Tem que acabar. MesaCast tem que acabar.